Bom, conforme eu prometi, hoje eu vou falar um pouquinho a respeito dos diferentes tipos de alicates que você encontra para confecção de bijuterias e semijoias e como eles podem te auxiliar nas montagens. Eu vou começar por esse estojo aqui, porque eu acho ele super completo. Se você tiver um estojo desses, você não precisa de mais nada para montagem. Esse é um estojo da Beadsmith. O meu eu comprei na LDI Cristais, que é uma importadora aqui do Brasil, né? Da marca Beadsmith, Preciosas, Swarovski. Inclusive lá na LDI Cristais nós temos um cupom de desconto de 10%. Depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E aí então eu vou começar explicando sobre os alicates que nós temos aqui nesse estojinho. Então, os basicões, assim, que são indispensáveis para montagem, eu considero esses três. Então, esse aqui é o de corte, esse aqui é o de bico redondo, e esse aqui é o meia cana, né? Então, o meia cana, ele é diferente do de bico chato, que é esse aqui. Então, o meia cana, ele tem um lado arredondado, né? E ele faz essa pontinha aqui. O de bico chato, ele é todinho quadrado, né? Digamos assim. E a ponta dele não afina. Entre esse e esse, eu sou mais esse aqui. Justamente por conta dessa ponta fininha, você consegue fazer trabalhos mais minuciosos. Mas é claro que se você tiver um estojo desses, esse aqui também é super útil. Então, quando que eu gosto de trabalhar com os dois? Quando eu vou abrir e fechar uma argolinha, que aliás tem aqui no nosso feed um vídeo onde eu mostro o jeito certo de abrir e fechar argolinhas. Então, os dois segurando assim juntinhos, eles me dão uma firmeza super bacana. E aí algumas considerações sobre esse tipo de alicate, tanto meia cana quanto de bico chato. Eu gosto deles quando eles têm o bico lisinho, sem aqueles dentinhos. Eu não gosto daquele tipo de alicate com aqueles dentinhos, que é o mais comum aí que a gente vê por aí de alicates para montagem de bijuterias, que sinceramente eu não sei nem por que é comercializado esse tipo de alicate, porque aqueles dentinhos, eles marcam a peça quando você está trabalhando, manuseando. Para quem está começando, os dentinhos eles ajudam porque dão um pouco mais de firmeza, a peça não escorrega com tanta facilidade. Porém, eles marcam a peça, danificam o banho, estragam, né, a peça. Então, eu acho que mesmo quem está começando deveria já começar com esse tipo de alicate com o bico lisinho, tá? Então, assim, eu gosto muito desses alicates para abrir e fechar argolinhas e tudo mais. E aí nós temos o de bico redondo. O de bico redondo eu vou usar em situações em que eu quero curvar o metal. Então, por exemplo, eu tenho aqui um alfinete, que é uma peça básica da montagem, e eu quero contrapinar, quero fazer uma voltinha aqui na pontinha do alfinete. Então, com o alicate de bico redondo, né, eu vou fazer as viradinhas aqui, as curvas nos metais, tá? E aí com ele também, para abrir o contrapino, vamos supor que eu tenha feito um pingentinho aqui, eu quero pendurar numa corrente, por exemplo. Para abrir esse tipo de argolinha de contrapino, eu ponho de bico redondo, abro, engato na corrente, ponho ele de novo aqui e fecho, tá? Então, esse é o de bico redondo. O de corte, claro, para cortar os metais, né? Então, com ele eu corto os metais. Obviamente, eu não vou usar um alicate tão delicado, tão, né, com um corte tão preciso para cortar, por exemplo, uma corrente grossa, para cortar um metal mais duro. Para isso, eu reservo um alicate de corte mais simples, né? Para fazer esse tipo de serviço mais pesado. Esse aqui eu vou deixar para cortar no máximo um alfinete, trabalhos como cabo de aço, um cabelinho de anjo, daí eu uso um alicate tão delicado como esse. Bom, esses são os básicos, né? Aí aqui nós
temos dois que costumam causar curiosidade nas pessoas, porque eles não são tão utilizados assim, que é esse aqui com o bico de silicone e esse outro com o bico curvo. Esse com o bico de silicone, ele é muito bacana, por exemplo, você vai trabalhar com o cabelinho de anjo e o cabelinho de anjo tá meio amassado, não tá, né, assim, enfim. Você pode usá-lo para alisar o fio, ó. Você passa assim no fio e o fio fica lisinho e sem danificar o banho. Então, isso é uma função bacana desse alicate. Outra função dele, por exemplo, você vai abrir uma argola mais grossa ou uma corrente de alumínio, que é um metal mais mole, que amassa com facilidade, você usa esse alicate para te dar uma firmeza maior sem danificar o metal. Então, ele é um alicate mais específico, a gente não usa com tanta frequência, mas é bacana ter também, né? Se você tem um estojinho assim, é super bacana, porque eventualmente você vai usar. E o de bico curvo, ele tem praticamente as mesmas funções do que o meia cana, porém ele serve para acessar algum cantinho, pegar uma argolinha, enfim, ele é mais específico para algum trabalho específico. As ferramentas, você vai sentindo a necessidade conforme o momento ali, o trabalho. Então, se você tem um alicate desses à mão, então você, né, aquele alicate vai me ajudar para acessar um cantinho que eu não tô conseguindo com o meia cana. É indispensável? Não, não é indispensável. Eu particularmente uso bem pouco esse alicate, mas eventualmente você pode precisar. Nesse estojo aqui, além dos alicates, nós temos as pinças, né, que podem te ajudar aí para colar strass, pegar alguma pecinha pequena, puxar um fiozinho de dentro de uma pedrinha que esteja difícil, enfim. E aí, além desses alicates, nós temos esse alicate aqui, que ele é de corte. O meu, ele quebrou até um pouquinho antes da gente começar o vídeo, então eu não vou usá-lo aqui, a molinha dele quebrou, mas ele é um alicate de corte, parece uma tesourinha. Também pode ser utilizado para um corte mais rente, sabe? Então ele tá mastigando em falso, mas deu para cortar. Então você consegue usá-lo para um corte mais rente. E aí nós temos os famosos alicates de contrapinagem, né? Eu aqui no ateliê tenho esses dois, além desses dois tem um outro, e cada um faz um tamanho de argolinha, né? Então o alicate de contrapinagem é para fazer aquela argolinha que eu fiz com o alicate de bico redondo, né? Só que ele faz o serviço para você. Então você põe aqui, eu vou fazer virando aqui para a câmera, talvez eu me embanane um pouco aqui, mas você põe o alfinete aqui no alicate, aperta e ele, ao mesmo tempo que faz o contrapino, ele já corta o excesso e vou botar assim para ficar mais fácil de visualizar. E o bacana é que além dele adiantar super o seu trabalho, porque ele já corta o excesso do alfinete, já faz a contrapinagem, ele mantém um padrão de tamanho. Por isso, esses dois tamanhos. Esse aqui faz argolinhas menorzinhas, de 1,5 milímetros, que são essas daqui. E esse outro aqui faz argolinhas um pouco maiorzinhas, de 2,25 milímetros. Então, ambos têm a mesma função, só muda o tamanho das argolinhas. Vou fazer com esse aqui e fazer um comparativo aqui. E o outro que eu não tenho, porque eu não uso, é um que tem a argolinha maior, de 3 e poucos milímetros. Ó, olha a diferença. Esse é o de 1,5, esse aqui é de 1,5, e esse aqui é o de 2,25. Então, assim, eu acho esses dois tamanhos úteis. Ah, qual que eu compro? Vou comprar um só. Qual eu compro? Bom, depende. Se você faz peças mais delicadas, aposta nesse de 1,5.
Se você costuma trabalhar peças maiores, mais robustas, aposta nesse de 2,25 milímetros. Esses dois alicates eu também comprei na LDI Cristais, porque também são da marca Beadsmith. Bom, e é isso. Apresentei aqui alguns tipos de alicates que você pode utilizar na confecção de bijuterias e semijoias. E se você gostou, curta. Se você quiser que eu explique mais detalhadamente algum desses alicates, que eu monte uma peça utilizando algum desses alicates, deixa aí nos comentários. Se você tem algum desses alicates e usa, se tem alguma marca específica que você goste, deixa aí nos comentários, porque assim nós vamos trocando ideias e formando aí uma comunidade super bacana.